o primeiro semestre na segurança pública catarinense. Santa Catarina apresenta dados positivos de segurança pública na grande maioria dos indicadores. Tragédia na PR-280 no Paraná. Família que morava em Santa Catarina morre em acidente entre carro e caminhão. Combate ao tráfico de drogas. Polícia Rodoviária Federal intercepta 9 toneladas de maconha que viriam para Santa Catarina. Entrevista especial. Band Cidade recebe no estúdio a deputada federal Caroline de Tone, que integra a bancada catarinense na Câmara dos Deputados. Futebol. Confira os detalhes da rodada do fim de semana das séries B e C do Campeonato Brasileiro, com todos os representantes catarinenses em campo. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com o balanço da segurança pública catarinense no primeiro semestre deste ano. O Estado considerou o período como um dos melhores já computados para o setor em Santa Catarina. Acompanhe na reportagem de Gabriel Felipe. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública são comparados com o primeiro semestre de 2024. Os registros de roubo caíram 17,2% e os de furto 3,3%. O roubo e furto de veículos registrou queda de 8,1%. Já o número de homicídios caiu 20,6% e a maioria dos municípios não teve registro de assassinatos. Além disso, o mês de junho foi o que registrou o menor número de homicídios da série histórica, que começou em 2008. Os números de feminicídios também diminuíram em Santa Catarina no primeiro semestre. Em comparação com a média dos últimos anos, houve uma queda de 21,2% nos registros desse tipo de crime aqui no estado. Por outro lado, os dados divulgados revelam que houve um aumento de 19% nos registros de violência doméstica em 2025, se comparado à média dos últimos anos. O governo do estado, ele implantou agora, o governador decretou um plano estadual de combate à violência contra a mulher, a fim de que nós tenhamos esses índices ainda melhores para apresentar à sociedade ao longo da nossa próxima conversa, quando no final do ano nós concluirmos os nossos trabalhos. Para reforçar a segurança no estado, a secretaria deve investir cerca de 40 milhões de reais em um projeto de reconhecimento facial, que pode levar à captura de pessoas com mandado de prisão em aberto. O principal disso tudo é que estamos estruturando o Parque Tecnológico do Estado para o reconhecimento facial. Então, o investimento maior nesse momento vai ser em servidores, em softwares e analíticos de reconhecimento facial. Então, inicialmente, nós estamos comprando, além de todas as câmeras que já temos no sistema BEM-TV, 1.000 câmeras a mais para instalação nesses 60 municípios. E por falar em segurança, com a chegada das férias escolares, aumenta o número de casas e apartamentos vazios. O problema é que isso também pode atrair a atenção de criminosos. A boa notícia é que com algumas medidas simples dá para viajar com mais tranquilidade. Nas residências, o fundamental é fechar todas as portas, janelas, ter um bom sistema de alarme, se possível câmeras. Nos condomínios, o cuidado deve ser coletivo. Os síndicos reforçam que avisar a administração sobre a ausência é essencial. Hoje, para nos auxiliar, nós temos a tecnologia ao nosso favor, aonde, através de um simples cadastro bem feito e uma comunicação assertiva, traz toda essa tranquilidade. Nos primeiros meses deste ano, o Brasil registrou uma queda de quase 7% no número de furtos no país. Isso se comparado com o mesmo período do ano passado. E a tecnologia tem papel fundamental nesse resultado. Soluções como câmeras com inteligência artificial, monitoramento remoto e também portarias virtuais têm inibido os criminosos. A portaria remota, ela quando implantada no condomínio,
Além do benefício de redução de custo, ela também traz o aumento da segurança. E por que aumento da segurança? Leitores faciais, câmeras com inteligência artificial, sensores com rastreabilidade das informações. Para o senhor Edemir, o cuidado com a casa começa antes mesmo de sair para a viagem. Para ele, tecnologia é fundamental, mas nada melhor que a boa e velha vizinhança. Ah, sim, os dois juntos a gente sai tranquilo, né? Sai tranquilo e volta tranquilo, né? Aí a preocupação nossa é na viagem e não na nossa casa. A Polícia Federal e o IBAMA apreenderam nesta quinta-feira redes de pesca instaladas próximo de áreas portuárias em Itajaí e Itapoá, no litoral norte do estado. Durante a ação foram encontrados animais marinhos mortos, presos nas redes, como tartarugas e até um pinguim. O uso dessas redes em áreas portuárias e costeiras é proibido no Brasil para proteger ecossistemas aquáticos e garantir a sustentabilidade das espécies. O caso foi tratado como pesca predatória. A Polícia Rodoviária Federal interceptou e apreendeu no Paraná 9 toneladas de maconha que tinham o oeste catarinense como destino. Uma pessoa foi presa. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira na BR-163, em Guaíra, oeste paranaense. Os policiais abordaram um caminhão bitrem que transportava milho a granel. O veículo foi avistado com 2 semi-reboques parado na fila de um semáforo no perímetro urbano, com fumaça intensa e pneus estourados. Após a abordagem, os policiais encontraram fardos presos, repletos de maconha, em meio à carga de milho. O motorista, de 30 anos de idade, disse que pegou o caminhão já carregado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que Chapecó, no oeste catarinense, era o destino da droga. No total, foram apreendidas 9 toneladas do entorpecente, além de celulares e dinheiro. O homem foi levado para a Polícia Federal de Guaíra. Também no Paraná, uma família que morava em Santa Catarina morreu em um acidente na PR-280, na cidade paranaense de Vitorino. As vítimas já foram identificadas. Iago Claudino, de 27 anos de idade, dirigia o carro que bateu de frente em um caminhão no quilômetro 539 da rodovia estadual paranaense. Ele morreu na hora. A mãe de Iago, Isabel Barbosa de Lima Bader, de 44 anos, a esposa dele, Cirlei Gonçalves de Moura, de 20 anos, e os filhos do casal, Antony Gabriel Gonçalves, de 5, e Lorenzo Gonçalves Claudino, de 6 anos, também estavam no carro e morreram com a batida. A família era do Paraná e morava em Blumenau. O motorista do caminhão carregado com milho e que estava a caminho de Concórdia ficou ferido e foi levado para o hospital. E outro acidente na manhã dessa sexta-feira provocou a morte de 3 pessoas na BR-282 em Vargem Bonita, oeste catarinense. O acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã no quilômetro 420 da rodovia federal, próximo ao acesso à Vargem Bonita. Carro e caminhão bateram de frente, o que provocou a morte dos ocupantes do veículo. Um homem de 34 anos de idade, uma mulher de 35 e uma criança de 6 anos. Todos foram encontrados já sem vida, presos às ferragens do carro, que ficou completamente destruído. O motorista do caminhão, de 57 anos, e a passageira, de 51, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba. A seguir no Band Cidade, a análise política de Cláudio Prisco Paraíso e os detalhes do tempo para este fim de semana em todo o estado. E veja também, ao vivo aqui no estúdio, uma entrevista especial com a deputada federal Caroline de Tone, do PL catarinense. Tudo isso depois do intervalo. Portanto, continue com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade e com uma entrevista especial aqui no estúdio nesta sexta-feira. A minha convidada integra a bancada federal catarinense na Câmara dos Deputados em Brasília. É a deputada federal Caroline de Tone, do PL. Deputada, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Band Cidade. Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês. Deputada, vamos começar falando sobre alguns temas importantes aqui para Santa Catarina. Por exemplo, saúde, né? Palhoça tem em construção um hospital regional, faz tempo que a região não tem um hospital regional e agora Palhoça vai construir um. Como é que é essa atuação, como é que é a importância de uma unidade dessa para a saúde, para o município como Palhoça e para a região aqui como um todo? Olha, essa obra é fundamental. Essa foi uma proposta de campanha do prefeito Frécia e ele não só prometeu, como ele cumpriu, né? Com o apoio do governador, vai ser feito um investimento de 140 milhões de reais no município de Palhoça. 180 leitos, então vai atender muito da necessidade da Grande Florianópolis, que hoje desemboca tudo aqui na capital praticamente, né? Então vem atender uma demanda represada
para que Palhoça, que antes era vista como dormitório, agora na sua pujança econômica, como cidade aí de mais de 200 mil habitantes, seja valorizada. E ter um hospital regional, eu acho que é fundamental. Então, quero parabenizar, inclusive, o prefeito Fressia, que não só prometeu, mas está cumprindo com a ajuda do governador Jorginho Melo. Palhoça e outros municípios são cortados pela BR-282, que é um corredor importante para escoamento de produção e para o turismo catarinense. Faltam investimentos nessa rodovia? Com certeza, a BR-282 é a única BR que corta desde o extremo oeste até o litoral. E é inconcebível que ela não seja duplicada, mas infelizmente essa é a nossa realidade. Nós temos trabalhado desde 2019, desde que eu estou lá em Brasília, pela duplicação. Como é que está hoje a situação? Nós conseguimos, via governo federal, na época do Bolsonaro, dar o start para os projetos, né, que é o primeiro passo para poder tornar esse sonho realidade. E hoje, o superintendente do DENIT aqui, o Alisson, sempre nos reporta como está esse processo. Vai ser dividido em 4 lotes e está sendo feito o projeto para quê? Para que os engenheiros, quilômetro a quilômetro, vejam qual vai ser o investimento para a gente poder ir atrás dos recursos. E a gente acredita que seja em torno aí de 16 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é o primeiro passo para que se torne realidade. Até porque é inconcebível que a gente não tenha uma estrada decente para poder escoar nossa produção, que vem do oeste e desemboca aqui no litoral, cortando toda Santa Catarina. Então é um compromisso nosso. Com certeza a gente está lutando diariamente lá em Brasília por isso. Vamos falar um pouquinho de outro gargalo de infraestrutura, que é o Morro dos Cavalos, deputada. Como é que a senhora se posiciona sobre essa questão? Quais alternativas são factíveis para esse problema? A questão do Morro dos Cavalos é uma questão muito delicada, porque envolve demarcações de terras indígenas, né? Nós temos lutado lá em Brasília para limitar, né, para essas demarcações, para ter um marco temporal, mas é uma situação muito difícil. Então, o governador esteve lá com o Renan Filho, com a bancada federal, para buscar uma via alternativa, para não precisar gastar tantos milhões em túneis, né? E isso está sendo estudado. Então, a gente pretende que até o ano que vem tenhamos uma solução concreta para poder desafogar esse estrangulamento que sofre e essa falta de logística que a gente tem nessa região tão importante, que tem tanta gente que passa. Então, também estamos comprometidos em resolver esse problema. Deputado, é importante o parlamentar estar atento às necessidades dos municípios, do próprio governo do Estado, o parlamentar lá na Câmara dos Deputados? Com certeza. Eu tenho feito um roteiro, por exemplo, comecei ontem, vou ir até quinta-feira que vem, para ouvir aqui as demandas do litoral catarinense, do sul do estado, especificamente nessa semana. Estar próximo ao eleitor para poder bem representar é fundamental. E esse é meu compromisso como deputada federal mais votada de Santa Catarina. Eu que fiz 15 mil votos só aqui na Grande Florianópolis. Quero agradecer ao eleitor, né? E quero estar cada vez mais presente desse sentimento para poder bem representar os catarinenses. Como é que a senhora viu esse projeto do aumento do número de deputados e agora vetado pelo presidente da República? Como é que a senhora vê essa questão? Então, quando eu estive na CCJ ano passado, eu pautei esse tema para a gente aumentar o número de Santa Catarina remanejando de outros estados, sem ter um aumento geral. Mas, infelizmente, a bancada do Rio de Janeiro impediu essa votação e esse ano foi aprovado um projeto que aumenta em 18, além dos 513. Eu votei contra porque eu acredito que a gente não precisa de mais deputados. O que a gente precisa é fazer justiça com Santa Catarina, que precisa de mais 4, e acredito que vai acabar tendo, porque a gente vai derrubar o veto do Lula e o TSE vai acabar regulamentando a favor de Santa Catarina. Então é bom, porque são mais 4 deputados representando o nosso estado. Deputada, qual é a expectativa agora para o segundo semestre do ano, em termos de atuação parlamentar e também já emendando para o ano que vem? A senhora tem sido apontada como pré-candidata do PL ao Senado na eleição do ano que vem. Olha, nós estamos atuando em 2 frentes. Primeiro, com esse absurdo que aconteceu hoje com o presidente Bolsonaro lutando a favor da liberdade de expressão, que parem com essa perseguição, até para evitar essa taxação vinda dos Estados Unidos. Esperamos aí que o atual governo, na figura de estadista, né, tome uma decisão de humildade e chame o corpo diplomático para negociar com os Estados Unidos. Então, estamos atuando a favor das liberdades, da imunidade parlamentar que tem sido tolhida e também a favor da liberdade econômica. Sou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado lá em Brasília, lutando justamente por um ambiente não só de negócios mais favorável, mas para que o cidadão que vai no mercado não sinta uma inflação tão grande como temos hoje. Mas acredito que só o ano que vem vamos ter uma solução definitiva, né? Quando elegermos no âmbito federal uma pessoa mais à direita, que pense a favor de quem produz, de quem gera emprego, renda, enfim. E vou colocar meu nome à disposição ano que vem, né? Estou como pré-candidata aí ao Senado Federal, justamente para continuar esse trabalho de muita seriedade que temos tendo e responsabilidade. Espero poder representar os catarinenses também, se Deus quiser, né, e tiver essa confirmação por parte do partido para ser pré-candidata ao Senado.
Deputada federal Caroline de Tônia, do PL de Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Sucesso na condução do seu mandato à frente da bancada federal catarinense, como representante da bancada federal catarinense na Câmara Baixa Brasileira. Obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos os catarinenses. Tenho muito orgulho de seguir representando você que está aí em casa, sintonizado conosco. Um grande abraço. Obrigado, bom fim de semana. Vamos em frente com o Band Cidade, é hora de análise política, é hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. O presidente Lula está numa verdadeira queda de braço com o Congresso Nacional. Resolveu vetar a majoração do número de deputados de 513 para 531. No mérito, perfeito, está coberto de razão. Mas ele fez um jogo para a plateia, ou seja, jogar a opinião pública contra o Congresso, particularmente contra a Câmara, para tentar se fortalecer e recuperar exatamente a popularidade que anda na lona. Vamos aqui à primeira imagem. Temos aí um registro que ele vetou e o que ocorreu? O Congresso já aproveitou, no caso a Câmara, e aprovou um projeto que vai abrir um rombo de 30 bi no governo federal, via Fundo Social, financiar as dívidas do produtor rural. Ou seja, a guerra está deflagrada. Próximo telão. Aqui temos Lula vetando justamente a situação da ampliação da Câmara. Próximo telão. E aí nós temos a nova distribuição, porque com o veto de Lula da Silva, o que ocorre? Se não for derrubado na Câmara e no Senado, o que não é provável, a derrubada nas duas casas, especialmente no Senado, não ocorrendo a derrubada, continua 513, mas com base no censo demográfico. E é isso que vai oficializar o Tribunal Superior Eleitoral. Então, com os 513, Santa Catarina ganharia 4 cadeiras, assim como o Paraná e esses outros estados. E quem perderia? Próximo telão. Esses aqui, inclusive a Paraíba, estado de Hugo Mota, atual presidente da Câmara, que fez justamente essa gambiarra para que os estados que cresceram recebessem as vagas, mas que esses não viessem a tê-las subtraídas da sua composição na Câmara dos Deputados. Próximo telão. Aí nós temos a Câmara, que aqui para Santa Catarina vai ensejar 4 novas vagas, de 16 para 20, o que dá um respiro para os partidos na corrida proporcional do próximo ano. Próximo telão. E também na Assembleia, mais 4 vagas, indo de 40 para 44. Ou seja, Santa Catarina vai eleger 8 deputados a mais do que em 2022. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações da segunda-feira. A Polícia Civil identificou pelo menos 130 pessoas com patrimônio milionário que foram beneficiadas pelo programa Universidade Gratuita, que concede bolsas de estudo a alunos de baixa renda. As investigações continuam. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, as investigações revelaram indícios de fraude e de ocultação de bens por parte dos bolsistas. Foram solicitados mandados de busca e apreensão para reunir provas de como os estudantes burlaram os critérios de seleção estabelecidos. As investigações começaram após relatório do Tribunal de Contas apontar mais de 18 mil casos suspeitos de fraude na Universidade Gratuita. A situação levou o governo do estado a implementar uma nova ferramenta para evitar fraudes. O sistema faz cruzamento de dados de forma automática e checa os cadastros em menos de horas. A inovação já está sendo usada nas inscrições deste segundo semestre. A seguir tem esporte no Band Cidade. Veja todos os detalhes da rodada deste fim de semana das séries B e C do Campeonato Brasileiro, com todos os times catarinenses em campo. Tudo isso após o intervalo. Já voltamos.
Estamos de volta com o Band Cidade. Termina hoje o prazo de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, válido para o segundo semestre deste ano. As inscrições vão até às 11h59 da noite, sempre no Portal Único de Acesso Superior do Ministério da Educação. 1.684 vagas são destinadas para Santa Catarina. Podem se inscrever alunos que, entre outros critérios, tenham participado do Enem a partir de 2010 e tenham renda bruta familiar inferior a 3 mínimos. A lista de relacionados sai no dia 29 de julho. Série B do Brasileiro, 2 partidas hoje à noite dão sequência à 17ª rodada, uma delas com o catarinense em campo. É o Criciúma que enfrenta o Atlético Goianiense neste momento no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A partida começou às 7 da noite, primeiro tempo em andamento, placar fechado 0-0. Neste sábado, o Avaí enfrenta o Vila Nova em Florianópolis. Para o jogo deste fim de semana, o técnico Jair Ventura vai ter o retorno do zagueiro Jonathan Costa, que volta após cumprir suspensão. Negociado pelo Cruzeiro, o zagueiro Pedrão deixou o clube para jogar no futebol do Chipre. Por outro lado, o treinador deve promover outras mudanças no time principal após a goleada sofrida para o Atlético. O Avaí é o 6º colocado da Série B com 24 pontos, a 2 do Remo, primeiro time dentro do G4. Avaí e Vila Nova se enfrentam neste sábado às 6h30 da noite no estádio da Ressacada. A Chapecoense joga neste domingo contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Para enfrentar o time mineiro, o técnico Gilmar Dalpozo não vai poder contar com o lateral esquerdo Mancha, com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O zagueiro João Paulo e o volante Bruno Matias, suspensos, também estão fora. Na defesa, Bruno Leonardo deve voltar ao time após ter sido poupado. No meio, a vaga deve ficar com Jorge Jimenez. A Chapecoense é a 7ª colocada da Série B com 23 pontos somados. América Mineiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 6h30 da noite, no estádio Independência. Agora a Série C, pela 13ª rodada, os times catarinenses entram em campo neste domingo. O Figueirense tem duelo fora de casa diante do CSA. O técnico Pintado vai ter o desfalque do lateral esquerdo Leonan, que tem ruptura de ligamento no joelho e pode ficar de fora do restante da competição. O time chega para o jogo na 12ª posição com 14 pontos e precisa da vitória para se reaproximar do grupo dos 8 melhores. CSA e Figueirense se enfrentam neste domingo, às 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Brusque tem desafio em casa diante do Retrô. O técnico Bernardo Franco vai ter desfalques por suspensão. Alex Juan, Jean Mangabeira e Jean Paul estão de fora. Com 17 pontos, o Brusque é o 8º colocado da Série C. Uma vitória mantém a equipe na zona de classificação. Brusque e Retrô se enfrentam neste domingo, às 7 da noite, no estádio Augusto Bauer. Agora são 7h17 e você confere imagens ao vivo da Dubai brasileira, como é carinhosamente chamada a cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. 17 graus e a temperatura em destaque. Que bela imagem da praia central de Balneário Camboriú, roda gigante, atrativos turísticos que não faltam lá em Balneário Camboriú. Repetindo, 17 graus e a temperatura, tempo bom lá no litoral norte do estado. Olha só, Itajaí se prepara para a Festa do Colono, que começa na próxima semana. É um resgate bastante interessante e importante de tradição e também de cultura da cidade. Olha só. Conhecida como uma cidade portuária cercada pelo mar, Itajaí tem 70% do seu território formado por zona rural. O município se destaca na produção agrícola. O arroz irrigado é uma das principais atividades, com uma área cultivada de aproximadamente 1.900 hectares, com produção de mais de 14 mil toneladas de arroz. A cidade também é conhecida pela produção de aipim da Terra Preta, que aguarda o reconhecimento através de um selo para valorizar o produto. Para celebrar essa tradição, a cidade está montando a estrutura para a 39ª Festa do Colono, que faz um resgate da cultura e aproxima a população urbana do cotidiano do campo. O evento será realizado de 24 a 27 de julho no Parque do Agricultor. E com certeza vai ter um grande público. E é isso, esse foi o Band Cidade desta sexta-feira. Reveja as nossas reportagens, todo o nosso conteúdo está no portal TVBV Online. Como você acessa? É só escanear o QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para fechar, imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na tela, 16 graus é a temperatura. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até segunda. Bom fim de semana, tchau.